Boa noite, minha gente. Hoje eu vou conversar com Sata Flor, que é uma terapeuta tântrica aqui de Salvador, que é uma pessoa que está disposta a vir conversar com a gente hoje sobre o corpo feminino, sobre a feminilidade, sobre o desejo, sobre a possibilidade de autoconhecimento através do próprio corpo, que todo mundo tem, mas que socialmente nós mulheres fomos impulsionadas, né, a não darmos valor aos nossos próprios desejos. E uma coisa que é muito importante que a gente fale é que a libido, como a gente interpreta hoje em dia, não tem exatamente a conotação que talvez tenha estado escrito nos escritos de Freud, de Jung, de Lacan. Porque a libido não é só o desejo sexual. A libido também é sobre pulsão de vida, né? É sobre energia vital, é sobre poder conquistar espaços, é sobre poder querer crescer na vida. Então a libido é muito mais do que apenas desejo sexual. E Sata vai conversar com a gente sobre essas coisas e vai conversar com a gente sobre como conseguir alcançar algum tipo de libertação, algum nível de libertação, né? Através da terapia tântrica. Eu vou chamar ela aqui. Eu não sei exatamente o que é terapia tântrica. Ela vai conversar com a gente e vai contar isso aí também, viu, gente? Eu sou bem ignorante no assunto. Vim pedir uma salvação aqui pra Sata. Eu vou chamar ela agora. Peraí que ela já vem. Olá! Oi, meu amor, tá me ouvindo bem? Me vendo bem Tô também? te ouvindo bem, te vendo bem. Você também? Tô ótima. Então, ótimo. Me conte, quem é você? O que é que você faz? Eita, que pergunta difícil. Tô descobrindo, né, essa resposta. Então, Não é? gente, boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Meu nome é Sata. Eu sou terapeuta tântrica, né, e psicoterapeuta em formação. Tá na reta final. Daqui para Graças a julho, Deus. tudo se ajusta. E na minha relação com a sexualidade, eu comecei as minhas buscas desde muito antes. Eu digo que na minha família a gente não teve uma questão de uma repressão necessariamente sexual, mas eu já entendia que tinha algo a mais que eu não tinha acesso, né? Dentro da minha relação comigo mesma, dentro da minha relação com os meus parceiros. E em algum momento eu ouvi falar sobre Tantra. Não lembro se foi em algum programa, não lembro se foi em alguma reportagem, mas eu falei assim: opa, eu acho que isso aí é uma possibilidade. E aí comecei a pesquisar, procurar terapeutas, procurar saber o que era. E em 2014 eu recebi minha primeira sessão de massagem tântrica. E aquilo ali fez tanto sentido para mim que eu falei, eu não posso ficar com isso guardadinho aqui. Né? Eu falava sobre a massagem tântrica com qualquer pessoa que me desse uma gota de ousadia. Para mim, todo Deu mundo bom dia, devia. o assunto era Bom massagem dia, tântrica. respirou do meu lado, eu já estava falando, sabe? Porque aquilo fez tanto sentido para mim, foi um divisor de águas tão profundo que eu resolvi fazer isso também enquanto um caminho profissional. E aí eu recebi minha Sim. primeira sessão em julho de 2014, e em janeiro de 2015 eu já estava fazendo a formação, e desde então tem sido assim o meu objeto de trabalho, de estudo, de pesquisa, esse laboratório mesmo, a minha relação comigo mesma antes de qualquer coisa. E dentro desse Sim. processo, esse compartilhar com o outro, né? Com homens, mulheres e casais, porque eu acredito que uma sexualidade mais saudável e positiva talvez seja um dos caminhos que vão fazer com que a gente mude, né, a realidade que se encontra ao nosso redor, porque a vida começa através dessa energia sexual, né? Que você estava falando aí Sim. logo no início. Que a gente é movido pela pulsão, né? Pelo I. Exatamente. Então, se a gente condensa a energia sexual, né? Que é um tipo de pulsão e libido, Uhum, a gente acaba condensando qualquer outra possibilidade de crescimento também. exato. E a gente não pode desconsiderar, gente, o corpo como ferramenta de individuação. A gente não precisa só trabalhar a cabeça e as emoções de uma forma geral. A gente tem que entender que a gente é um ser integral e que o corpo precisa ser trabalhado. E eu acho que é nesse lugar aí que Sata encontrou Sim. uma grande oportunidade de ajudar as pessoas. Exato. Inclusive, você também, né? Você atende, você é psicoterapeuta. Eu recebo muitas pessoas recomendadas de terapeutas, né? De pessoas que fizeram a TTS. E foi por isso também que eu resolvi
investir nesse processo, porque a gente entende que não existe algo separado do outro. Então, quanto mais eu Sim, entendo que não existe esses dois corpos que a gente imagina, né? Poxa, existe a mente, o cabeção que está ali entendendo tudo, só que o corpo não está recebendo essa mensagem. Então é uma sim. junção, eu digo que a gente começa a fazer as pazes quando a gente enxerga os benefícios da terapia corporal. E olha para isso de forma multidisciplinar mesmo. Então eu posso Sim. começar de repente numa terapia corporal porque eu tinha uma resistência com psicólogo, com terapeuta e enxergar a importância disso ou vice-versa. De poxa, nesse momento eu não me enxergo recebendo, por exemplo, uma sessão de massagem tântrica. Mas a partir do momento em que eu vou ganhando confiança, entendimento dentro de uma psicoterapia, aquilo ali se abre como uma possibilidade para mim, todo mundo ganha. Porque talvez a grande função, né, dos terapeutas, seja terapeuta corporal, seja psicoterapeuta, é ser um facilitador, entre aspas, desse caminho. Então, mostrar Sim. possibilidades que talvez não estivessem até então expostas para essa pessoa, não estivessem claras, né? E a negação do corpo é uma coisa muito forte, né? A gente até vai no terapeuta, Sim. até vai procurar fazer uma terapia energética, mas o encontro com o próprio corpo é uma coisa que a gente sempre deixa para depois. Porque a gente não enxerga que existe uma importância na relação com esse corpo, né? E a gente falando especificamente de mulher, é sempre essa divisão e essa ruptura entre um corpo que é erótico e um corpo que é estético. A gente está muito focado em um corpo estético que é dentro de um padrão, muitas vezes inalcançável, e a gente fica naquela busca incessante para alcançar aquilo ali e abre mão completamente do prazer que esse corpo pode proporcionar, seja eu comigo mesmo ou eu dentro de uma relação com outra pessoa. Então não existe, quando a gente vai parar para analisar, é se dar conta de que independente do formato que meu corpo tenha, ele está aqui para me proporcionar prazer. Se eu não estou tendo prazer com esse corpo, é porque existe alguma coisinha aí desencaixada. E aí eu vou trabalhar isso na psicoterapia, eu vou trabalhar isso na terapia corporal. A gente só não pode deixar, se isso for um problema para você, claro, de trabalhar isso, né, de enxergar novas possibilidades de prazer e de corpo. Sim, e assim, existe também uma dificuldade muito grande de mulheres gordas de acessar o próprio corpo para o prazer, para a atividade física, para qualquer coisa que pareça prazerosa de uma forma geral. As mulheres Sim. gordas foram colocadas num lugar social onde parece que o corpo tem que deixar de existir, tem que ser invisibilizado, né? Por ser um corpo gordo, né? O corpo precisa ser completamente escondido. E eu falo de um lugar de muita propriedade, né? Porque eu sempre tive muitas questões com o meu corpo. Na adolescência, se eu pudesse, eu usava uma invisibilidade ali, né? Do Harry Potter. Porque eu tinha horror que as pessoas olhassem para mim. Eu tinha horror a chamar a atenção. E eu me vestia realmente. Sabe essas camisas de antigamente que era camisa de festa ou de promoção, que tinha aquelas camisas super largas? Eu andava daquele jeito, com uma saia específica, um saião largo, ou então uma calça larga, porque quanto menos desenhasse o meu corpo, melhor. E eu levei isso de algum jeito, né, para o início da minha vida sexual, porque o sexo tinha que ser com luz apagada, a pessoa não podia tocar em determinadas partes do meu corpo, tomar banho junto nunca. Era terminando a relação sexual e já vestindo a roupa desesperada, parecendo que ia fugir. E é justamente esse lugar Sim, da gente estar tão desconectada do prazer do nosso corpo que a gente se preocupa também muitas vezes com o que é que o outro está achando, o que é que o outro está pensando. E a pessoa está enxergando que você é gorda. E se ela tá aí com você, se ela se interessa por você, certamente o seu corpo também é atraente, é atrativo e merece entrar nesse lugar de erotismo também. Mas é muito surreal sim. o quanto a gente se esconde esse E, corpo, né? e essa correria pós-sexo é uma tentativa de invisibilizar o que já está sendo visto, né? Aí a gente, quando a gente decide Exatamente. ficar nua para poder ter prazer, a outra opção do pós estar nua é correr para esconder o corpo. É tudo bem, bem Isso, problemático nesse processo da relação com o exatamente. corpo, né? E não adianta o outro falar que ele não liga, né? Não adianta o outro querer dar essa segurança, porque na verdade não é uma segurança que vem a partir do outro. É uma segurança que começa a vir a partir do momento em que eu consigo experimentar também prazer nesse corpo, dentro desse lugar de consciência, dentro desse lugar de fazer desse corpo um laboratório do meu próprio estudo, inclusive percebendo que aquilo ali que eu achava que era o ideal talvez não seja, porque eu olho para as minhas fotos mesmo de 2014, quando eu tava fitness, né, indo para academia 2 vezes por dia, e não sei o quê. E naquele momento também eu tava muito mais magra do que hoje.
E eu continuava no mesmo padrão de não me sentir segura com esse corpo. Que a gente tem uma visão muitas Sim. vezes deturpada do que é belo e do que é legítimo e do que é atraente ou não. E eu olho pra trás e digo, gente, realmente essa menina precisava de ajuda, né? Essa mulher precisava de ajuda, porque ela não enxergava o corpo dela do jeito que era verdade, era uma fantasia. E com certeza muitas mulheres que estão aqui vão entender, né? Isso que a gente está dizendo. Com certeza. A repressão do poder feminino através da sexualidade é desde sempre. A masturbação não é comentada dentro das famílias. O estímulo à admiração do próprio corpo não é estimulado nas famílias. E assim, isso acontece com homens também, né? Uhum. Inclusive, como os homens têm o hábito de se masturbar desde cedo por causa dessa formação patriarcal, é inclusive reprimida a masturbação. Tem muito homem que tem que se masturbar escondido, que não tem uma relação boa com o corpo, justamente por causa dessa omissão do próprio prazer. Me conte como é isso no seu acompanhamento aí na sua terapia tântrica. Como é que isso se apresenta? Pronto. Geralmente existem, eu digo que tem 3 públicos principais que procuram a terapia tântrica, né? O primeiro público é aquele público curioso, que ouviu naquela reportagem XYZ, que proporciona orgasmos de 40 minutos, né? E que atinge os orgasmos múltiplos. Então a pessoa ela chega querendo viver esse orgasmo a qualquer custo. Ela quer viver aquilo que ela ouviu dizer que é muito prazeroso. Então tem esse público. Tem o público que chega com alguma queixa nesse processo que tange a sexualidade mesmo. Então, alguma disfunção sexual, como anorgasmia, baixa libido, ejaculação precoce. Cada vez mais o público tem chegado de forma recomendada por outros profissionais também, porque aumenta o nível de do trabalho. Então, Sim. psicólogos, psicoterapeutas, médicos, cada vez mais a gente tem feito um trabalho multidisciplinar, o que faz da experiência ainda mais potente. E tem a galera do autoconhecimento, que já entende pessoal, é uma energia de transformação dessa vida e fortalecer essa base, porque a nossa base é a sexualidade, sim. E aí eu estava falando em uma live ontem justamente que a gente não começa a gente começa fazendo uma fundação, né? Uma coisa forte, firme, para conseguir construir. Quando a gente fala de energia sexual, é a mesma coisa. A gente Sim. está aqui através dela. E a gente é criador e co-criador do nosso redor através desse impulso realmente dessa energia sexual. Então tem esses 3 pais e o grande Inclusive, processo de até a criação do ser humano acontece através de uma pulsão sexual, né? os nossos pais em alguns momentos em algum momento eles escolheram estar juntos, né? E partir para uma relação sexual para que a gente esteja aqui agora podendo falar sobre isso. E Uhum. que a gente diz que é importante começar pelo começo. O negócio não é lá o genital, como procura saber como foi os padrões, os condicionamentos, rodando ela nesse momento. E a gente parte para um processo corporal que não está focado nesse espaço genitalizado. E a tântrica, ela não é só massagem. Sata, pra mim, você tá travando um pouquinho. Muita gente acha que é só Eu te vejo, mas você tá travando.